Leitura do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, depois de se completar o tempo em que, segundo a lei de Moisés, Maria devia ser purificada, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém a fim de o apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na sua lei, todo primogênito será consagrado ao Senhor, e também para oferecer em sacrifício segundo a lei, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Ora, havia então em Jerusalém um homem justo e temente a Deus, chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Tinha-lhe revelado o Espírito Santo que não veria a morte sem ver primeiro o ungido do Senhor. Subiu, pois, ao templo, inspirado pelo Espírito de Deus. Quando os pais de Jesus lá o levaram para com ele cumprirem as prescrições da lei, Simeão tomou-o nos braços e bendisse a Deus, exclamando: Agora, Senhor, podeis deixar partir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, preparada para todos os povos, luz para iluminar os gentios e glória para Israel, o vosso povo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Algumas palavrinhas sobre a Santa Missa de hoje. Então, hoje, dia 2 de fevereiro, festa de Nossa Senhora das Candeias, por a purificação de Nossa Senhora. E é onde nós também abençoamos as velas, as candeias, no dia 2 de fevereiro. A festa de hoje pretende simultaneamente celebrar a apresentação no templo e também a purificação de Nossa Senhora, 40 dias após o nascimento do Salvador, ou seja, 40 dias após o Natal, vem a festa da purificação de Nossa Senhora. Enquadra-se, pois, por esta razão, no ciclo de Natal. Então, ainda estamos no tempo do Natal. Depois vamos retirar o presépio e começa, então, os tempos penitenciais, 70ª, 60ª, 50ª, e depois a Quaresma, que já são 40 dias de preparação até a Semana Santa, a Páscoa do Senhor. Hoje também estaria previsto uma pequena procissão depois da bênção das velas. Como aqui não temos um espaço, digamos assim, suficiente para fazer essa procissão, então fizemos somente a bênção das candeias, mas ordinariamente segue-se uma procissão também com as velas. A procissão das candeias, que é hoje a procissão das velas, representa simbolicamente a aparição de Cristo, que é a luz do mundo, e o acolhimento que no templo lhe fez o velho Simeão, declarando o enviado de Deus, luz para esclarecer os povos e glória de Israel. Nosso Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo. A vela representa Nosso Senhor, a luz que iluminou todas as nações, a partir da sua encarnação, da encarnação do Verbo, e aí fez-se a luz no mundo, sobretudo para os gentios, para os pagãos que não conheciam a Nosso Senhor, então passaram a conhecer, e uma oportunidade para a conversão e salvação de todos os povos. E glória também para Israel, para o povo judeu, que deveria ter reconhecido em Nosso Senhor a sua divindade, o Messias, porém muitos rejeitaram. A subida de Jesus ao templo é, pois, o tema principal da festa de hoje, mas o pensamento de Maria não se pode encontrar ausente de nenhuma das suas partes. É esta também uma das festas marianas mais antigas, se não até a primeira de todas as festas da Santíssima Virgem. Celebrou-se primeiro em Jerusalém, já no século IV, passou depois a Constantinopla e atingiu Roma, onde no século VII
se encontrará associada no dia 2 de fevereiro a uma procissão que parece anterior à festividade da Virgem. Então, uma festa antiga, desde o século IV, do cristianismo, uma festa para honrar a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora não precisaria se purificar. Isso é uma tradição judaica antiga. As mulheres que dão à luz, o seu primogênito, ficariam como que impuras e não poderiam tomar parte nos ofícios só depois da purificação. Então, como era um costume da lei antiga, Nossa Senhora, mesmo que não precisasse, porque não se enquadraria nenhuma mancha de pecado ou de impureza, porém, para cumprir a lei, ela foi ao templo apresentar esse sacrifício. Normalmente se oferecia os pobres, um casal de rolinhos ou de pombos que eles sacrificavam. Naquela época havia os sacrifícios de animais para aplacar a ira de Deus. Depois, com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, seu sacrifício próprio aboliu esse costume do sacrifício. O sacrifício passa a ser incruento. A renovação do santo sacrifício da Santa Missa passa a tomar lugar. Aí o sacrifício dos animais, dos touros, das aves. Porém, Nossa Senhora foi mesmo assim porque era a lei. Nos mostra a importância da lei de Deus, das tradições, das culturas, dos costumes, que são referentes a Deus. Então, por mais que ela não estivesse obrigada, isenta de cumprir isso, ela quis. Então, todos nós devemos ter uma grande reverência para com a lei de Deus, sobretudo os seus mandamentos. Não é normal que um católico viva descumprindo os 10 mandamentos. São pecados graves. O padre, o que é um pecado mortal? O pecado mortal é desobediência a um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Se eu desobedeci a um desses mandamentos, já é pecado grave. Já é pecado grave. E não só com relação ao 5º mandamento, não matar, ou ao 6º, não pecar contra a castidade, o 7º, não furtar, não. Todos, qualquer um, basta pecar contra qualquer um dos 10 e nós já somos réus de pecado mortal, de pecado grave, de desobediência a Deus. O mesmo pecado de Lúcifer, de Satanás. Qual foi o pecado do demônio, senão a soberba e o orgulho, e depois o de Adão e Eva também, esse pecado da desobediência. O demônio insuflou no coração deles a desobediência. Então é um pecado diabólico. Então descumprir as leis de Deus é sempre um pecado grave. E Nossa Senhora, sabendo dessa obrigação da lei, que era prescrita para todas as mulheres, ela quis voluntariamente apresentar-se no templo para a purificação, mesmo ela sendo santa e imaculada. Então, tradição antiga da Igreja, a vela representa a Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo, luz dos povos, por isso que o sacerdote benze. Alguns sempre perguntam, porque alguns santos, alguns místicos, isso não está na Sagrada Escritura, nem faz parte da revelação, mas alguns santos tiveram essa visão dos dias de trevas. Então muita gente pergunta, padre, essas são as velas que a gente benze nos dias de trevas? São as velas que o padre abençoa no dia 2 de fevereiro e que, se houver essa catástrofe, esse desastre, que nós não sabemos, seriam essas velas bentas que acenderiam nesses 3 dias de trevas. As pessoas se desesperam com isso, padre, não sei o que, o mundo vai acabar amanhã, tenho que ter minha vela, pelo amor de Deus, guarda minha vela e tudo. Bem, a gente deve ter esse cuidado todo com o pecado mortal. Tem gente que vive cheio de vela, tem essa medalha, dando escândalo, cometendo pecados graves e tudo. Se morrer assim, vai para o inferno, e atrás de vela benta, de escapulário, não adianta. É um conjunto de coisas. A nossa vida católica, a nossa consciência tranquila, que estamos em estado de graça, juntamente com a medalha milagrosa, com o escapulário de Nossa Senhora, com as velas bentas, mas não é só uma coisa supersticiosa, e o brasileiro tem muito disso. É próprio aqui da nossa cultura superstição. Então tem gente que anda com corrente de Nossa Senhora, com as cadeias, cheio de terço, de escapulário, de tudo, achando que aquilo ali, por ele mesmo, vai salvar aquela pessoa, levando uma vida desregrada. Não leva para o céu.
O que nos leva para o céu é a nossa vida na graça de Deus, caminhando na presença de Deus, recebendo os santos sacramentos, também fazendo uso dos sacramentais, porém longe, tendo horror ao pecado, às ocasiões de pecado, fugindo das ocasiões de pecado, senão de nada adianta. Como diz a doutrina da Igreja, a teologia católica, basta somente um pecado mortal para perdermos a nossa alma, para nos condenar. Um pecado mortal. Claro que os sacramentais nos ajudam, né? Por exemplo, é altamente recomendado rezar todos os dias diante de uma imagem de Nossa Senhora, diante de um crucifixo e com uma vela benta acesa. Por isso que os fiéis também sempre trazem as velas para benzer e pedem velas bentas, porque aquela vela benta, a luz, a chama daquela vela benta afugenta o demônio, o inimigo, as presenças infernais. Por isso que é recomendado a vela benta, por isso que os padres benzem também, e os outros objetos, ter água benta, também o escapulário, tudo isso, esses sacramentais nos ajudam a fugirmos das ocasiões de pecado, de levarmos uma vida séria, reta, justa e agradável aos olhos de Deus, trilhando o seu caminho dos mandamentos. Então cuidado com essa coisa de superstição. Quando a gente chegar, o mundo vai acabar. Tem gente até que está fazendo comunidades apocalípticas do fim dos tempos. Vamos fazer um refúgio para fugir não sei para onde, que o mundo vai acabar. Os 3 dias de treva, a bomba atômica, a terceira guerra mundial, vai morrer todo mundo. Tem gente que enlouquece com essas coisas, não fica louco. Claro, é catástrofe, é desastre toda hora, mas o católico não deve se assustar com essas coisas ou estar atrás desse negócio, dessas aparições, né, de que fala da destruição de tudo. Não sei. É importante a gente saber de certas coisas, mas a gente também não vai enlouquecer, né, por conta dessas revelações particulares, e que também não somos obrigados a seguir isso daí. Somos obrigados a seguir o magistério da Igreja, não é? E a Sagrada Escritura, a tradição apostólica, isso nós somos obrigados. Agora, às vezes, né, tem vidente que tem às vezes nem sabe o que é que está vendo, muitas vezes, né, porque não tem o dom de interpretar essas visões, somente receber essas visões e não sabe o que quer dizer. Então, muito cuidado e muita atenção. Padre, você está dizendo que o mundo não vai acabar? Vai, todo mundo, o mundo, a gente, todo mundo vai acabar. Né? Só Deus sabe quando. Então, se é só Deus que sabe, não adianta a gente estar querendo saber. Né? Tem gente que fica na Bíblia procurando o fim do mundo, não sei o quê, o Apocalipse, o Anticristo, quem é, não sei quem, é o Francisco, é o... como é o nome do presidente? É o Trump, é o presidente não sei de onde, da França, o Anticristo está aqui, não sei o quê. As pessoas enlouquecem com isso. Então, muito cuidado e muita atenção. E tem muitos falsos pastores por aí, ou falsos sacerdotes, né, incitando essa loucura geral. Então, paciência, o nosso espírito deve estar em paz, tranquilo. Então, se a gente vê que vem algo que vai turbar o nosso pensamento, o nosso espírito, uma confusão, então isso não é de Deus. É algo diabólico. Normalmente, uma visão de Deus, de Nossa Senhora, uma visão santa, nos traz tranquilidade e paz ao coração. Não turba o nosso coração. Então, atenção, a gente deve ser precavido, sim, saber das coisas, né? Pode trazer as velas, a gente benze, tem um escapulário, tem imposição de escapulário, a gente reza o texto, faz a nossa novena, se consagra a Nossa Senhora, tudo, leva uma vida de santidade perfeita. Se o mundo acabar amanhã, acabou, você, não vai adiantar você saber ou não, você vai acabar e pronto, você vai morrer e todo mundo vai morrer também. Agora, o que vai importar mais é diante de Deus quando você chegar lá. Todo mundo vai ser julgado por Deus. Isso é o que importa. Então, diante de Deus, daquele juiz supremo que está ali, você vai estar lá diante dele, o que é que você vai apresentar para ele? O que é que você vai dizer? Né? Como foi a sua vida? É isso que ele quer saber. Você fez o quê? Quais são os seus talentos? Quais são os frutos, né, que o Senhor fez, que o Senhor produziu? Eu só fiz coisas ruins. Eu só pequei contra vós, contra os vossos mandamentos. E esperar ali aquela sentença terrível, né, daquele juiz que não pode errar no seu julgamento, que vai ler as nossas consciências. Então isso é o que importa, não se apegar a essas superstições, né, que há, né, se apegar às coisas santas, sagradas, né, de Deus. Claro, rezar sempre, como eu disse, rezar sempre, incessantemente. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Rezar, ter a vela benta, trazer o Padre Benze, a gente reza ali. Ter água benta em casa, gente.
tem água benta em casa. Agora, não ficar com essas histórias, né, que a gente lê. Tem gente que passa o dia inteiro na internet lendo essa coisa. Para a profecia, para não sei o que, se eu já vi a profecia, não sei o que. Não, meu filho, eu não quero saber dessas coisas. Isso, a gente fica desesperado. Tem gente que está em depressão, tem gente que enlouquece por conta do negócio de profecia. Então, acabar com esse negócio. Acabar com essas histórias. Querer saber da vida de santidade, do dia a dia. Então, essas pessoas, em vez de rezarem, né, ficam o dia inteiro na internet, procurando, não sei o que, profecia, fim do mundo, apocalipse, não sei o que, é o anticristo. Com essa loucura. Então, acabar com esse negócio. Rezar mais, se santificar mais. Claro, ter essas devoções que a igreja recomenda, né, perguntar ao padre, ao confessor, e não se estar seguindo esses falsos profetas aí da internet. Mas seguir o que a igreja ensina e o que a igreja manda, que ela é mestra da verdade. Então tem essas histórias, né, dessas profecias dos dias de trevas, nós não sabemos, né, se vai acontecer ou não. Dizem que são dias de escuridão, né, terrível, sobretudo para as pessoas mundanas. Então tudo isso, né, se acontecer, ou pode acontecer, né, vai prejudicar sobretudo quem? As pessoas que vivem no mundo. As pessoas que não rezam, né, esses modernistas que estão trabalhando na destruição da igreja, os maçons, né, o judaísmo, os protestantes. Esses 3 dias de trevas vai ser justamente para castigar essas pessoas, os mundanos, os que esquecem de Deus. Então esse é um castigo para as pessoas que não são de Deus. Nós não, nós somos de Deus, somos de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem. Rezamos, comungamos, nos confessamos, temos a intenção de mudar todos os dias, né, de convertermos, de voltarmos para Deus. Então Deus vai nos ajudando, Nossa Senhora também, né, que é devoção maior, né, do que a Santíssima Virgem, Nossa Senhora. Hoje, dia 2 de fevereiro, é uma festa importantíssima. Desde o 4º século, 7º século, se comemora essa festa de Nossa Senhora, da purificação da Santíssima Virgem, né, a bênção das candeias, as procissões que se faziam. Então, recorrer a Nossa Senhora, em vez de ficar pensando em coisas ruins, terríveis, pensar na Santíssima Virgem. Ela que é nossa mãe, e uma mãe nunca abandona os seus filhos. Nossa Senhora nunca abandonará os seus verdadeiros filhos, fiéis, devotos e escravos, seus servos, seus servidores. Recomendo muito a leitura dos livros marianos, Imitação de Maria, Glórias de Maria, Tratado da Verdadeira Devoção. Lá sim está um grande tesouro, ali escondido, oculto muitas vezes. Mas se interessar pela vida de Nossa Senhora, ter devoção a ela, se ajoelhar todos os dias diante da sua imagem e rezar o seu rosário, pedindo a ela intercessão, graça, verdadeira conversão para nós mesmos e para os nossos familiares. E isso é o que importa. As outras coisas, o bulicio do mundo, não nos interessa. Diminuir mais o trabalho, os compromissos, as coisas do mundo, se possível, e se dedicar mais a Deus, às coisas de Deus. Deus não está somente para os religiosos, nem Nossa Senhora, nem o retiro, nem a solidão, nem o silêncio, né? Nem a vida de oração. Os padres é que tem que estar rezando, né, se santificando, nós os leigos não. Isso é um erro grave. Os leigos também, os que são casados, digamos assim, têm de ter o seu tempo disponível para a meditação, para a oração do terço, para as orações da manhã, da noite, tudo isso. Numa casa onde ninguém reza, Deus não está ali, Deus não pode habitar ali. Então, muito cuidado, deixar um tempo para a meditação, conhecer mais sobre Nossa Senhora, sobre a vida de Jesus, 10 a 15 minutinhos de oração diária, já vai nos ajudar imensamente. Né? E não adianta estar procurando, né, como eu disse, essas falsas notícias aí na internet, ou essas coisas que não nos interessam. Né? A pessoa ainda nem aprendeu a rezar, a fazer meditação, né, a fazer uma boa confissão, não vai à missa, não é? Quando pode, dominicalmente, e quer saber de coisa de fim de mundo, de não sei o que, não adianta, tem que primeiro aprender, não é, a rezar, a levar uma vida séria de santidade. Né? Quantos católicos estão aí completamente com a vida conturbada, completamente perdidos no pecado? Isso é o que mais, não é, desagrada a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, o pecado mortal. Terrível, que é pecado mortal, quer dizer desobediência a Deus.
Deus põe uma regra e nós desobedecemos. Quando desobedecemos ou descumprimos as leis civis, somos castigados. Toda hora chega multa. Passou um sinal vermelho. Estacionou no lugar errado. Voz de prisão, você matou alguém. Então imagine como vai ser, né, as leis de Deus. Se as leis humanas são severas para nós, imagine as leis de Deus. Porque nós não sabemos, não temos ideia. Nós só vamos ter ideia, né, da justiça divina quando pararmos no inferno ou no purgatório. E aí já vai ser tarde demais. Porque depois que morremos, acabou. Só padecer. Dificilmente uma alma hoje santa entra no céu diretamente. Dificilmente. A maioria tem de se purificar de algum pecado que cometeu. E tem gente que passa a vida inteira pecando. Como reparar toda uma vida, né, de pecados? Tem gente que fica juntando lenha, né, para queimar depois, a vida inteira. Então, muito cuidado. O purgatório existe, né, o demônio existe, o inferno existe e o céu também. Às vezes nós nos esquecemos, sobretudo na hora do pecado, das tentações. A gente esquece, né, de Deus ou da presença de Deus. Para eliminar essas tentações, o melhor remédio é pensar na presença de Deus. Deus está me vendo, meu anjo da guarda está me vendo. Eu não faço nada escondido. A gente tem essa tentação, né? Ninguém está me vendo, né? Então eu posso pecar. Como Adão e Eva também no paraíso, né? Deus está aqui, não está, então eu vou comer essa árvore do fruto aqui. Enganou-se, né? Tremendo engano. E aí Deus aparece, e Deus nos vê e vai julgar, e tudo está lá no livro da vida anotado. Vamos prestar conta de tudo isso. Então pensar nesse remédio, né? Deus me vê. Depois eu vou perder o céu, a bem-aventurança eternamente por causa de um pecado grave que eu cometo. Depois, será que Nossa Senhora aprovaria isso? Nosso Senhor, meu anjo da guarda, o que Ele diria desse meu ato pecaminoso? O que Deus faria comigo? O purgatório, tem vários livros que tratam sobre o purgatório. Santa Francisca Romana também trata muito sobre o inferno, o purgatório, um lugar terrível para aqueles que desobedecem a Deus. E eu quero estar aonde? Junto com os desobedientes ou com os obedientes? E com minhas próprias forças eu consigo fugir, né, do purgatório, evitar o purgatório, ou não me condenar? De maneira alguma. Esse é o mais difícil, é o processo mais difícil. Nós achamos que nós mesmos, com as nossas próprias forças, conseguimos, né, evitar o pecado grave, fugir das ocasiões, né, não ir para o purgatório, não ir para o inferno, ir diretamente para o céu, com as nossas próprias forças. Impossível. Humanamente falando, é impossível. E todas as vezes que você tentar achar que você pode, você vai cair. Você vai cair, sempre, mais e mais. Mas, padre, é tão difícil assim? É difícil. Tanto é que o próprio Jesus disse: a porta do céu é estreita. É estreita. A porta larga é a do mundo e a do inferno. Mas a porta estreita é a do céu. E São Paulo diz: só herdarão o reino dos céus os violentos, aqueles que fizerem violência contra si, contra a sua vontade própria, contra as paixões. Então, para entrar lá, tem de se ajoelhar e rezar muito. Padre, quanto tempo? Até fazer muito calo no joelho, não é? E você rezar tanto, até morrer. Vai ser assim. É assim que a gente alcança, não é, o céu. Joelho no chão e terço na mão. Rezando. Chorando muitas vezes, derramando muitas lágrimas, como Santa Mônica pela conversão do seu filho, Agostinho. E é assim. Santa Rita de Cássia também, né? Rezando pelo marido, pelos filhos, dia e noite, muitas vigílias. E é assim que se consegue o céu. Pedindo a Deus. Então, se tem alguma tentação, né, se tem algum pecado venial, deliberado, se tem algum pecado mortal que eu ainda não consegui me livrar e que eu digo, não, eu vou conseguir, eu vou corrigir, não diga isso mais. Se ajoelhe diante de Deus, sobretudo diante do sacrário, diante de Nosso Senhor, ou diante de uma imagem de Nossa Senhora, de um crucifixo, e peça essa graça a Ele, a Deus, a Nossa Senhora, que nos livre
de determinado pecado, de determinada tentação. Quantas vezes eu tenho que fazer isso, Padre? Até Deus lhe dar essa graça. Vai ser automática? Imediatamente Deus vai me dar essa graça? Não. Não. Vai ser no tempo dele, quando ele quiser. Mas você tem que bater a porta. Você tem que procurar. Você tem que querer se salvar. Você tem que querer se livrar desse vício, desse pecado em particular, seja lá o que for. Você tem que estar batendo na porta. Um dia, Deus vai lhe atender. Pode ser imediatamente, como tem santos que relatam, diante de uma tentação ou diante de uma vida errada, se ajoelharam, pediram a Deus perdão e pediram a Deus a graça da verdadeira conversão e que livrasse daquele pecado, daquele vício determinado e foram curados imediatamente. Tem outros que passaram 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos pedindo aquela mesma graça, todos os dias, continuamente. Um dia Deus atendeu e deu as graças necessárias para aquela alma evitar aquele pecado, fugir daquela ocasião de pecado, levar uma vida de santidade durante anos, ou até a hora da morte. Então, de nossa parte, temos que pedir. Ah, Padre, eu não gosto de me humilhar, nem pedir nada a ninguém, eu mesmo resolvo as minhas coisas. Então, talvez, no mundo isso funcione, dê certo. Mas, nas coisas espirituais, não. A alma deve sempre se humilhar diante de Deus. Reconhecer que somos frágeis e pobres pecadores e que sem a graça de Deus não conseguiremos fazer nada. Absolutamente nada. Então, a partir de hoje, mais almas humildes e recolhidas diante de Deus, diante do sacrário, do tabernáculo, do Deus vivo. Ali, na hora da comunhão também, oferecer santas comunhões, várias comunhões, por uma graça determinada, pela conversão de alguém, pela nossa conversão, pela nossa salvação. A Santa Missa, todas as vezes que eu assistir a Santa Missa, eu vou oferecer essa Santa Missa de hoje por determinada pessoa, ou pela minha alma, ou pela minha conversão. Tudo isso nos ajuda cada vez mais a ir crescendo, subindo a escadinha, mais próxima de chegar ao céu, que é a escada da Santíssima Virgem. Primeiro vamos por ela, por Nossa Senhora. De Nossa Senhora ela nos leva até o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu Sagrado Coração. E depois Nosso Senhor nos apresenta o seu Pai, a Deus Padre. E aí vamos contemplar a Deus eternamente, na visão beatífica, no céu. Juntamente com todos os nossos entes queridos, aqueles também que quiseram passar por essa porta estreita, vamos estar junto dos santos, do nosso anjo da guarda, todos unidos em oração perpétua. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.